Reverendíssimo Diácono Sandoval, ouvintes da Cacau FM e Bicaraí Web Rádio, irmãos e irmãs que rezam e participam de casa conosco desta Eucaristia pelas redes sociais da nossa paróquia. Uma palavra aos nossos catequistas, que hoje nós celebramos essa vocação, esse chamado especial a estar a serviço do reino de Deus na formação e educação da fé das crianças, jovens e adultos. E a nossa catequese aqui em Bicaraí nos alegra muito, onde nós podemos perceber o empenho dos nossos catequistas. Tivemos aí um tempo longo, onde os encontros presenciais foram suspensos devido ao contexto da pandemia, mas a gente via a preocupação dos catequistas, aproveitando esse tempo para aprimorar, para estudar um pouco mais. Tivemos alguns encontros de formação e, recentemente, há uns 2 sábados atrás, nós retomamos esses encontros presenciais e, graças a Deus, aos pais que estão confiando no trabalho da igreja e no cuidado dos nossos catequistas, estão trazendo as suas crianças para participar desse encontro e dessa formação. Nós estamos, então, com os encontros de catequese em todas as nossas comunidades, todas as igrejas, não está sendo em salões, mas na nave da igreja, dentro, justamente para ter um espaço mais seguro, mais arejado, onde as crianças mantenham o distanciamento social, e isso tem favorecido com que as crianças retomem a sua formação e a sua preparação para o sacramento da iniciação à vida cristã, bem como os encontros de crisma e também batismo de adulto. Então, que Deus possa abençoar os nossos catequistas e que eles busquem cada vez mais viver a alegria desta vocação. O Papa Francisco recentemente instituiu o ministério do catequista. É uma vocação, um chamado, mas agora as dioceses já podem instituir homens e mulheres de boa vontade, preparados, depois que passam por um processo de formação, instituir como ministros da catequese. Então, o ministério foi instituído pelo Papa Francisco, e isso trouxe uma alegria ao coração dos catequistas, e muitos catequistas estão desejosos de receber esse ministério, se tornando oficialmente, então, pela igreja responsável pela formação e pela educação da fé das nossas crianças, jovens e adultos. Mas para que sejam instituídos como catequistas, é preciso que passe primeiro por uma formação. As dioceses irão estabelecer um método como será formado e preparado os catequistas, aqueles que receberão então esse ministério, essa instituição como catequistas oficiais dentro do processo formativo da nossa igreja. Então, hoje, nós encerramos assim com essa celebração, já o mês de agosto, mês onde rezamos e estamos a rezar por todas as vocações sacerdotais, vocações religiosas, vocações leigas consagradas, vocações laicais e hoje, de modo específico, a vocação dos nossos catequistas. Amados irmãos e irmãs, celebramos o 22º domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos traz um tema muito interessante para a nossa reflexão. Quando nós ouvimos toda a liturgia, ressalta o tema da pureza, do puro e impuro. Mas se observarmos toda a liturgia, ela está falando sobre a observância da lei. A observância da lei. O tema da pureza entra também, do puro e impuro. Mas toda a liturgia nos faz refletir acerca da observância das leis de Deus.
Por isso, no livro do Deuteronômio, Moisés apresenta para o povo de Israel as leis, os decretos e os mandamentos para aquele povo e diz: fazendo-o vivais e entreis na posse da terra prometida pelo Senhor Deus de vossos pais. Nada acrescenteis, nada tireis. A palavra que vos digo, mas guardai os mandamentos do Senhor vosso Deus que vos prescrevo. Vós os guardais, pois os porais em prática, porque neles está a vossa sabedoria e a inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Então, observar, guardar e viver as leis de Deus torna-se uma nação sábia e inteligente. Nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que o mundo hoje ignora os ensinamentos de Deus. A cada dia que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo que as leis de Deus estão sendo ignoradas, e isso traz danos para a vida humana, principalmente para o projeto original de Deus, que é a felicidade de todos. Então, quando nós ignoramos as leis de Deus, nós colhemos as consequências dessa nossa ignorância. Por isso, Moisés mostra ao povo de Israel o caminho que esse povo deve seguir para alcançar a terra prometida. Alcançarão a terra prometida se eles escutarem, observarem, guardar e viverem, então, esses ensinamentos, essas leis e esses decretos. O povo de Israel, de certa forma, conseguiram atravessar o deserto, observando esses ensinamentos, mas em alguns momentos eles fraquejavam, mas ali tinha alguém que estava sempre recordando as leis, os ensinamentos e mandamentos e levando esse povo a se arrepender dos seus pecados e voltar de novo ao caminho. Isso foi uma constância até o povo conseguir alcançar a terra prometida. Então, de certa forma, o povo de Israel observou as leis e os mandamentos de Deus, porque senão eles não alcançariam a terra prometida. E aí a gente encontra lá no Evangelho Jesus, que é interrogado pelos mestres da lei acerca do não cumprimento dessas normas, desses costumes dos antigos pelos seus discípulos. Os mestres da lei e os fariseus se aproximam de Jesus e justamente perguntam acerca disso, né? Por que os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos? E assim gera uma reflexão e Jesus começa a exortá-los. Interessante percebermos neste evangelho que Jesus exorta os fariseus e os mestres da lei e ensina ao povo. Aos mestres da lei, Jesus vai mostrando-os que eles vivem com hipocrisia. Eles são fiéis no cumprimento das leis e normas externas, porque todos os cuidados para não tornar-se impuro era uma preocupação exterior, mas quando se tratava do interior, quando se tratava do coração, as suas práticas iam totalmente contra as verdadeiras leis e os verdadeiros ensinamentos de Deus. Qual foi o grande risco aqui? Seguir normas e orientações humanas e esquecer os ensinamentos de Deus. Eles compreendiam a lei de uma maneira, estabeleceram normas para que as pessoas mantivessem puras e foram esquecendo de fato daquilo que de fato os torna impuros, e não essas práticas externas que hoje nós estamos vivendo também uma certa exigência quando se trata da proteção contra
a infecção com o coronavírus, né? Lavar as mãos, estar sempre, quando chegar em casa, ter o cuidado com o sapato, tudo isso hoje tem um porquê. A gente faz isso porque nós não queremos trazer o vírus, né, para dentro de nossa casa. Só que a compreensão judaica era trazer a impureza. Então, e tornar-se impuro significa tornar-se indigno da presença de Deus. Então, quem eram os impuros naquele tempo? Aqueles que estavam portando uma lepra era considerado impuro. As mulheres, quando estavam no período menstrual, eram consideradas impuras. Então, alguns serviços que eram praticados na sociedade eram considerados serviços impuros. Os cobradores de impostos eram considerados impuros por causa da prática do seu serviço. E assim uma série de normas e ensinamentos que eles estabeleciam sobre o povo e que dizia: quem fizer isso está impuro e é preciso fazer um rito de purificação. E isso, quando eles se deparam com os discípulos de Jesus, eles veem que os discípulos de Jesus não fazem nada disso. Um simples fato de sentar à mesa, antes de seguir todo esse ritual, os discípulos sentavam e se alimentavam. Então eles interrogam a Jesus por que o discípulo não segue os costumes que receberam por tradição. E Jesus então ensina esses fariseus, os chamam de hipócritas, e depois Jesus chama toda a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Então, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus convida-nos a refletir e reconhecer de fato o que é que nos torna impuros aos olhos de Deus. O que nos torna impuro é justamente aquilo que sai do nosso coração. Aí nós lembramos das bem-aventuranças, quando Jesus disse: bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Então, para que nós um dia possamos ver a Deus, estar de modo pleno em comunhão com o Pai, precisamos cultivar um coração puro. E aqui tem algumas coisas elencadas por Jesus, mas nós sabemos que existem tantas outras que também nos tornam impuros. Então, diante da palavra de Deus, devemos confrontar a nossa vida e nos perguntarmos: eu tenho buscado permanecer puro aos olhos de Deus? Eu tenho cultivado um coração livre dessas realidades todas? Eu tenho me esforçado para que eu seja agradável aos olhos de Deus? Porque, amados irmãos e irmãs, existe um projeto que não é nosso, mas é o projeto de Deus para a nossa vida, que é um projeto de santidade, um projeto que gera vida em nossa vida e que nos conduz para a verdadeira experiência de felicidade. Para que isso aconteça, São Tiago, na sua carta, vai exortar aos irmãos da sua pequena comunidade acerca de algo muito importante. Ele vai dizer o seguinte: recebei com humildade a palavra que em vós foi implantada e que é capaz de salvar as vossas vidas. Todavia, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A palavra que nós ouvimos, caríssimos irmãos e irmãs, deve tornar-se uma realidade em nossa vida. Nós não podemos nos tornar apenas ouvintes da palavra de Deus, mas precisamos ouvir a palavra de Deus e praticar aquilo que nós ouvimos. Ao vir à missa, precisamos vir dispostos a acolher os ensinamentos da palavra de Deus, ao celebrar a Eucaristia e retornar para a nossa vida
tornando uma realidade aquilo que nós ouvimos e celebramos. Então a palavra de Deus, ela precisa se tornar uma realidade e uma prática constante para que de fato nós sejamos agradáveis aos olhos de Deus. Pois São Tiago vai dizer para que nós não nos enganemos, enganando-vos a vós mesmos, ou seja, ouvir a palavra de Deus e não praticar é enganar a si mesmo. Estamos pensando que vir à missa, ouvir a palavra de Deus, rezar com os irmãos, até mesmo receber o corpo e o sangue de Cristo e voltar para casa, já está tudo bem. Não, aqui nós viemos, ouvimos a palavra de Deus, nos alimentamos no corpo e sangue de Cristo e vamos colocar em prática aquilo que ouvimos e comungamos. É uma constância em nossa vida. Então, se nós queremos nos conservar puros de coração, se nós queremos nos conservar dignos aos olhos de Deus, então nós precisamos todos os dias, pelo exercício diário da nossa fé, colocar em prática esses ensinamentos. É diário, caríssimos irmãos e irmãs. O processo de conversão é paulotino, ou seja, todos os dias eu preciso me converter um pouco mais. Por isso, tivemos uma semana inteira Jesus nos exortando acerca da vigilância. Só consegue alcançar um caminho de retidão no projeto de Deus aqueles que estão vigilantes, aqueles que não se descuidam durante a vida, durante o seu processo, porque é pela vigilância que nós vamos alcançando cada vez mais esse grau de pureza e por essa experiência de um coração puro, vamos agradando a Deus e entrando cada vez mais em comunhão com o Pai. Então que nós possamos, ao iniciarmos mais uma semana, que nós possamos refletir e permitir que a palavra de Deus se torne uma realidade em nossa vida. É preciso que em cada missa que nós celebramos, que nós possamos firmar um propósito com Deus, de nos melhorarmos um pouco mais. Fazer uma avaliação, olhar para trás e nos perguntarmos, em que eu falhei essa semana? O que eu não consegui responder ao chamado de Deus em minha vida? O que eu posso melhorar a partir de hoje com esse encontro com a palavra de Deus? Será que eu não preciso ainda mais me esforçar um pouco? E a gente se esforça, caríssimos irmãos e irmãs, quando nós tomamos a decisão certa. Porque seguir a Jesus Cristo é decisão. Eu creio e decido seguir a Ele. E eu digo para vocês, aqueles que tomam essa decisão, nunca vai errar. Aqueles que decidem por Jesus, fazem uma opção por Ele, escutam os seus ensinamentos e buscam viver diariamente a partir de uma experiência com Cristo, vai alcançando diariamente uma realização, uma felicidade que vem de dentro para fora. Por isso que Jesus ensina-nos a estarmos atentos e a percebermos que a impureza não vem de fora, mas ela vem de dentro, porque são as nossas ações, as nossas atitudes que brotam lá do nosso coração, é que vai nos tornando impuros, indignos aos olhos de Deus. Claro, caríssimos irmãos e irmãs, que quando nós pensamos e consentimos em nosso coração, nós agimos. Então, é uma sequência de fatos, não só pensar, não só consentir no coração, mas também praticar. Por isso precisamos buscar controlar e nos converter diante dessa realidade. Por isso, Santo Afonso Maria de Ligório, no seu livro sobre a castidade e a santidade, vai nos dizer que nós pecamos por 3 estágios: o pensamento, o consentimento e a via de fato. Então, é preciso administrar bem os nossos pensamentos. E se nós estamos com pensamentos pecaminosos, devemos logo inibir esses pensamentos, nos livrar dele, porque se nós pensamos consentir é quando nós deixamos que esse pensamento se torne uma realidade em nosso coração, fica muito mais fácil da gente partir para a realidade. Então,
Conservar-se puro é administrar os pensamentos, os consentimentos e principalmente as ações. Assim nós iremos com certeza viver agradável aos olhos de Deus e construiremos a nossa vida de modo feliz na presença do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.